Irmãos, vamos abrir em 1 Tessalonicenses, é o versículo do 2 ao 10. Mas os versículos principais são 9 e 10, tá? Damos sempre graças a Deus por tudo, por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vou orar, irmãos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor derrame da tua graça sobre mim e sobre todos nós aqui. Que o Senhor abra o nosso entendimento para poder entender a sua palavra. Que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que o Senhor mesmo venha nos edificar, venha nos exortar e consolar. Para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Irmãos, o tema que eu dei para essa mensagem é: o que você aguarda? Ou o que você espera? Que tem relação com o último versículo, para aguardardes do céu o seu... Mas antes de entrar nesse tema, essa carta de Tessalonicenses, primeira e segunda carta, essa igreja tessalônica, enquanto eu estudava, lia, achei muito interessante muitas coisas nela. Para a gente poder saber um pouquinho mais, eu até coloquei aqui que a cidade de Tessalônica, ela tinha mais ou menos 200 mil habitantes, ela era uma cidade de muito comércio, era uma cidade que tinha um porto, e por ser uma cidade portuária, ela era caminho de muito comércio, né? Como a gente até pode ver hoje aqui em São Paulo é uma cidade de muito comércio, 25 de março, Santa Efigênia, é onde há muito comércio. E Tessalônica era da mesma forma, por causa do porto. E uma outra coisa também desses habitantes a maioria era gregos e judeus. E a religião daquela época era a idolatria, adorar muitos deuses, e por consequência disso, da idolatria, havia muita imoralidade sexual, muita prostituição, e essa era a cidade de Tessalônica. Mas Paulo e Silas, eles vão pregar nessa cidade. Em Atos 17, não vou ler, mas se vocês quiserem confirmar, é dito quando Paulo chega nessa cidade de Tessalônica e eles pregam a palavra. Paulo até diz em Atos o que eles pregam. Pregam Jesus Cristo, a morte de... E é dito lá que em Atos que muitos creem, que muitos gregos creem e muitas mulheres também creem. E quando eles começam a crer, eles se juntam a Paulo. Mas quando eles se juntaram a Paulo, os judeus, por inveja, eles arrombaram a casa de um deles que tinha hospedado, né, a Paulo e Silas, que o nome dele é Jason. Eles arrombaram a casa e pegaram Jason e alguns irmãos, colocaram no meio. A partir daí começou muita perseguição, muita tribulação. Conforme a gente vê aqui, o que a gente leu,
em 1 Tessalonicenses mesmo, que ele diz que eles em muita tribulação tinham recebido a palavra do Senhor. E ele diz aqui algumas vezes isso, em Tessalonicenses. Mas aí eles pregam, eles creem, a perseguição começa no meio daquele povo, Tessalônica. E a perseguição foi muito grande e aqueles irmãos, eles enviaram Paulo e Silas para Bereia, porque a perseguição ali estava tão grande que eles acharam melhor eles não ficarem ali para não... E aquela cidade, Tessalônica, aqueles novos convertidos, foram privados daqueles que acabaram de pregar para eles, que é dito também em Atos que eles pregaram 3 sábados, ou menos de um mês, e creram na palavra do Senhor. E é dito aqui algumas vezes, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses mesmo, diz que eles receberam a palavra não como de homens, mas como a palavra de Deus. Tamanha foi a fé dessa cidade de Tessalônica. E é muito importante também frisar que no começo diz aqui da fé deles, do amor deles e da esperança deles, que é no versículo. E essa igreja de Tessalônica, eles enviam Paulo e Silas, e eles agora começam a caminhar sozinhos. Isso que eles começam a caminhar sozinhos, Paulo e Silas estavam em Bereia. Paulo ficou muito preocupado, né, com o bem-estar deles, o que estava acontecendo, por causa das perseguições. E Paulo decidiu enviar Timóteo. Timóteo vai até eles, fica um tempo com eles e volta a dar as notícias para Paulo das coisas que aconteceram, de todo o relatório de Timóteo. Quando Timóteo passa todo o relatório, Paulo decide escrever uma carta, que é a carta de 1 Tessalonicenses. Por causa desse relatório que Paulo escreve tudo isso aqui, da fé, do amor, da esperança, fala da operosidade da vossa fé, uma fé que é operosa, ela não é infrutífera. Mesmo em meio a muitas perseguições, eles continuavam na fé. Fala da abnegação do amor e da firmeza da esperança. Mas como essa igreja de Tessalônica estava longe, né, dos seus, podemos dizer até que mestres, que acabaram de pregar para eles, a perseguição continuou entre eles e muita mentira também foi colocada no meio deles. Muitas coisas foram influenciando essa igreja. Uma das coisas que Paulo também escreve em Tessalonicenses, eu só frisei, eu não quis entrar muito em detalhes, eu vou entrar mais no detalhe da vinda do Senhor, em aguardar a vinda do Senhor. Mas como eu já mencionei aqui, Paulo diz sobre como eles receberam a palavra do Senhor com muita fé, crendo como palavra de Deus, não como palavra de... Paulo também diz para eles sobre o dia do Senhor, o dia que o Senhor vai julgar toda a humanidade, todo mundo, que é como também lemos no versículo 10, que nos livra da ira vindoura, a ira que está para vir sobre o mundo todo, para julgar toda a impiedade, toda a injustiça e perversão deste mundo. Paulo também escreveu para eles sobre os que dormem, sobre os que morreram em Cristo. Por causa da muita perseguição, tribulação que sofreram, e pelos escritos que Paulo escreveu aqui, nós podemos compreender que alguns morreram também. Porque eles não só morreram, mas alguns também estavam desanimados e tristes por causa das mortes. Isso a gente consegue ver no capítulo 4, quando ele fala o Senhor mesmo virá, dada a trombeta, ouvida a voz da trombeta, o Senhor mesmo virá dos céus, descerá dos céus. No capítulo 4, versículo 16, né? E ele diz no final, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Podemos compreender que os irmãos estavam tristes, não estavam muito contentes com as coisas que estavam acontecendo. E uma das coisas que Paulo mais escreveu para a igreja de Tessalônica é sobre a vinda do Senhor, que é isso que eu queria frisar. Se vocês verem, em todos os capítulos de 1 Tessalonicenses, existe uma menção da vinda do Senhor, em todos os capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. A gente leu do capítulo 1, do capítulo 2 também tem, no versículo 18, 19 e 20. No capítulo 3 também tem, no último versículo do capítulo 3, no capítulo 4 também tem, e no capítulo 5 também tem.
a partir do versículo 4 até o 11. E esse é o assunto que mais Paulo frisa a igreja de Tessalonicenses. Na segunda Tessalonicenses, também tem menções da vinda do Senhor também. Quase a metade da carta é específica só para isso, sobre a vinda. E é isso que eu queria frisar hoje, sobre a vinda do Senhor. Essa igreja aqui, o que a gente leu, vos convertestes para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar. Vos convertestes para servir e aguardar. Eles foram convertidos na fé, com pouco tempo, eles foram convertidos para servir ao Senhor. Eles não foram convertidos para fazer outra coisa. O Senhor não alcançou eles para fazer outra coisa além de servir. Servir a quem? A Deus. Servir ao Deus vivo e verdadeiro. E é incrível, como diz, convertestes para servir e para aguardar. É dito aqui que para aguardar dos céus o seu Filho. Eles não estavam aguardando nem a melhoria do mundo, nem o anticristo, nem um mundo melhor, nem nada. Era vos convertestes para servir. E é dito também, eu quero fazer até uma relação dessas três palavras, que ele diz no começo, no versículo 3 do capítulo 1 também, ele diz da fé, do amor e da esperança. Eles foram convertidos na fé para servir ao Deus vivo em amor, porque é dessa forma que nós servimos a Deus, se amarmos uns aos outros. É isso que a palavra diz. Servir em amor. E ele diz, a firmeza da vossa... É muito impressionante quando Paulo diz aqui firmeza, em outras versões diz paciência da vossa esperança, porque esses irmãos estavam sendo muito tribulados, muito perseguidos, uma dificuldade imensa. Só que mesmo assim, Paulo escreve para eles, a firmeza da vossa esperança, uma fé operosa, um amor e uma esperança firme. Eles foram convertidos para servir e aguardar. E é impressionante como em todos os capítulos de Tessalonicenses, da primeira carta, diz sobre a vinda do Senhor. E como essa igreja tinha essa firme convicção da esperança do Senhor buscar a sua igreja. Só que nessa igreja algo aconteceu. Como eu disse, Paulo e Silas foram para Bereia. Timóteo dá o relatório para Paulo, ele escreve essa primeira carta. Só que nesse meio tempo, muitas coisas foram se infiltrando dentro dessa igreja. Mentiras, enganos. E uma das coisas que o inimigo conseguiu confundir esses irmãos foi sobre a vinda do Senhor. Que é exatamente a segunda carta de Tessalonicenses. Na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 2, que eu queria ler, a partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia. A tribulação deles foi tão grande, a perseguição foi tão grande que começaram a dizer que o Senhor já tinha chegado, já tinha buscado a sua igreja e eles tinham ficado para trás. Eles conseguiram, como Paulo diz aqui, não vos demovais, não vos desvieis, não vos influenciais por essas coisas. Os inimigos conseguiram distorcer e confundir exatamente na vinda do Senhor, na esperança. Se o inimigo consegue perverter a nossa esperança, conseguiu confundir, tentou confundir a esperança da igreja de Tessalônica, como eu disse no começo, eles foram convertidos para servir e aguardar. A fé, amor e... Se o inimigo conseguiu destruir a esperança, nós não temos muito motivo nem porquê de servir. E quando a gente é confundido na nossa bendita esperança, na firmeza dessa esperança, o servir ele fica infrutífero e nós às vezes não sabemos por que fomos convertidos. Por que o Senhor não... Isso porque o inimigo conseguiu, como Paulo diz aqui, não vos demovais, não vos influenciais, não vos desvieis da vossa mente, pensando que o dia do Senhor tenha chegado, pensando que o Senhor tenha deixado vocês para... E essa esperança
foi confundida, tanto que ele diz algumas vezes, consolai os desanimados, os desordeiros. O servir já não estava mais tão frutífero, por causa da bendita esperança que foi confundida. E essas coisas que eu tenho dito sobre a igreja de Tessalônica, sobre os habitantes, sobre a religião, sobre o que aconteceu com ela, a fé, a esperança, o amor, eles foram convertidos, uma igreja que era nova convertida, ouviu a palavra do Senhor por 3 sábados e creu no Senhor. E não somente creu, mas eles frutificaram para o Senhor. Tanto que Paulo diz que eles foram modelos para Macedônia. Eles não só ficaram naquele mundinho deles, pelo contrário, eles foram operosos. A palavra de Deus foi divulgada através da vida deles. Mas muitas coisas aconteceram naquela assembleia, na igreja de Tessalônica, e o que eu quero mostrar com isso é que essas coisas também acontecem conosco. Nós também vivemos numa cidade, também fomos convertidos por Deus para servir e aguardar ao Senhor. Essas coisas que aconteceram com Tessalônica também acontecem conosco. Muitas coisas o inimigo consegue nos confundir, pessoas conseguem se infiltrar e confundir a nossa cabeça, pensando: o Senhor deixou para trás vocês, o dia do Senhor já veio. E a palavra de Deus, e Paulo diz para Tessalônica que não. O dia do Senhor, o dia que Ele vai julgar o mundo, Ele não vai deixar para trás a sua igreja, Ele vai resgatá-la antes. É o que dizem. E embora aconteceu tudo isso com a igreja de Tessalônica, eles continuaram firmes e caminharam no Senhor. A fé, o amor, a esperança, a conversão para servir e esperar e aguardar o Senhor. Eles estavam aguardando, tentaram confundi-los, mas cremos que essas exortações de Tessalonicenses colocaram eles de volta para o caminho, consolaram eles por causa da morte de alguns irmãos e entre outras coisas que aconteceram entre eles. Mas o que eu queria agora deixar um pouco de lado essa primeira parte de Tessalônica, eu queria que os irmãos respondessem com toda a sinceridade do mundo, não para mim, mas para vocês mesmos. E o que nós esperamos? Durante todo final de ano tem um sentimento de recomeço. Muitas pessoas fazem uma listinha do que quer para o próximo ano, ou daqui a 5 anos, 10 anos, eu quero conquistar isso, aquilo, tal. Eles aguardam, esperam, tem uma perspectiva, uma esperança para algo, para mais para frente. E nós? O que nós esperamos? O que nós aguardamos? Será que é o Senhor mesmo? Será que nós temos essa mesma firmeza que Tessalônica tinha? Que foram convertidos para servir a Deus e esperar? Mas esperar, será que estamos realmente esperando? A palavra de Deus diz que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde você dá mais valor na sua vida, no seu cotidiano, será que, como a gente leu aqui, né? Será que a gente está aguardando o anticristo? Porque será que Paulo se confundiu quando ele diz: vos convertestes para servir o Deus vivo e aguardar o anticristo? E aguardar que o mundo seja restaurado? Vocês foram convertidos para servir e esperar um mundo melhor? Ou vocês foram convertidos e aguardar que as suas vidas sejam melhores do que as outras? E essa é a pergunta que eu faço para os irmãos, e que os irmãos respondam com toda a sinceridade. O que é que nós aguardamos? Nós também, às vezes nós podemos pensar que, como o mundo pensa, o seu Senhor tarda em vir. Jesus está demorando muito para vir. Já faz 2000 anos, já faz mais de 2000 anos que ele disse isso e ele não voltou até agora. O mundo diz isso. O meu Senhor tarda em vir. Eu queria, sobre isso, até queria usar um exemplo para ficar um pouco mais claro para nós. Aproveitando que o Franklin tem um salão e pessoas que trabalham com ele, digamos, Frank tem um salão e todos trabalham para ele e com ele. E eles estão trabalhando e Frank chega um dia para eles e diz que precisa sair por um tempo para resolver algumas coisas, e ele sai. E esses funcionários
no primeiro dia trabalham fielmente, atendem os clientes, tudo certinho, mas no segundo dia ele já começa a relaxar um pouquinho mais. Já não começa a cumprir tanto o horário, já não começa a atender. E no terceiro dia já começam a tratar mal os clientes, a não atender. E no quarto dia começam a quebrar todas as coisas. Acham que o chefe, o patrão, está demorando demais, não tem necessidade de esperar tanto. Aí certo dia, aí chega, no caso o exemplo o Frank, chega e vê todo o salão, todo quebrado, os clientes reclamando. O que será que, no caso o Frank, pensaria de ter empregados dessa forma? Que trabalham relaxadamente, que não dão valor para o que ele disse, que não guardaram o que ele disse, para continuar trabalhando, que ele vai voltar. E muitas vezes nós não dizemos essas coisas, mas nós vivemos dessa forma. Nós vivemos como se o Senhor não vai voltar. Nós vivemos como se o mundo não vai ser julgado pelo Senhor. Às vezes nós não pensamos nem falamos essas coisas, mas nós vivemos dessa forma. E isso é um alerta desse exemplo que eu dei desses empregados, é um alerta para nós, para ajudar a responder essa pergunta: o que é que esperamos? O que é que nós porque, querendo ou não, nós precisamos trabalhar, nós estamos nesse mundo. O Senhor diz que nós somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos nele, mas não somos. Uma frase que um irmão me disse, me marcou muito, foi: você pode até amar o mundo, mas o mundo nunca vai te amar de volta. Ou seja, nós estamos aqui de passagem. Este mundo vai passar, como a palavra diz. O mundo ele vai passar, mas a palavra do Senhor não vai. E como eu dizia, nós precisamos trabalhar, nós precisamos viver neste mundo, mas de modo digno. Como essa igreja de Tessalônica viveu, numa fé operosa, no amor, numa esperança firme, aguardando os... Mas alguém pode perguntar: mas como é que eu vou conciliar isso? Como é que eu vou viver neste mundo, trabalhar, mas vou pensar no Senhor? Minha cabeça está no Senhor, mas estou aqui também. Tenho que pensar nas coisas deste mundo, mas também nas coisas do Senhor. Eu queria até dar um exemplo que eu acho um exemplo muito bom com relação. Uma vez, eu e a Roseli, a gente foi... Era dia dos namorados, a gente falou: vamos jantar, né? A gente foi jantar, a gente não levou a Mari. A gente foi pro restaurante, a gente ficou comendo lá. Mas o assunto da mesa era sempre: e a Mari? A gente estava lá, mas com a cabeça na Mari, na nossa filha. Ela tinha 4 anos, né? A gente estava lá, a nossa conversa era: o que será que ela está fazendo? O que será que ela está assistindo? Será que ela está brincando? Será que ela está se divertindo? A gente estava ali, mas o nosso coração não estava ali. É dessa forma que a igreja de Tessalônica vivia. E eu queria até mostrar, queria que os irmãos abrissem em Hebreus 11. Eu falei dessa igreja de Tessalônica, fiquei mais na carta de 1 Tessalonicenses, mas em Hebreus 11, praticamente no capítulo todo, fala de Abel, fala de Enoque, fala de Abraão, fala de Jacó, de Isaac. Muitos exemplos que no versículo 13 diz algo sobre eles. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou. Nós vemos isso também em José.
No versículo do capítulo 11 mesmo de Hebreus, diz que José deu ordens sobre os seus ossos. Ele não queria que os ossos dele ficassem no Egito, onde ele passou o maior tempo da vida. O que ele queria dizer com isso? Não deixem os meus ossos aqui. O povo de Israel carregou os ossos deles por muitos anos, até chegar na terra de Canaã, na terra da promessa. Aqui diz, os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria celestial, uma pátria superior. José quer dizer, isso é algo significativo para nós, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos almejando, aguardando, esperando uma pátria superior, aguardando o Senhor nos ares. Moisés também recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele recusou as riquezas do Egito, considerando, isso está no versículo 26 de Hebreus também, Hebreus 11, ele considerou o opróbrio, o vexame de Cristo, do que as riquezas do Egito. Daniel, é um outro exemplo, ele recusou comer a comida da Babilônia. Na verdade, ele diz os manjares da Babilônia. As delícias da Babilônia, ele não comeu. O lugar dele não era lá. Em Daniel, capítulo 6, versículo 10, que quando ele foi privado, ele foi orar. E as janelas estavam viradas para Jerusalém. Ele orava olhando para Jerusalém. Ele estava na Babilônia, mas o coração dele não estava ali. E é isso que eu quero frisar. Aonde está o nosso coração? O que nós esperamos? O que nós aguardamos? Será que realmente aguardamos o Senhor nos buscar? E vivemos dessa forma? Nós estamos, como igreja tessalônica, com uma fé, um amor, uma firme esperança. Em 1 Pedro, se eu não me engano, diz que é uma viva esperança. É uma bendita esperança. O nosso Senhor é bendito. A palavra de Deus diz que se Ele prometeu, Ele fará. Em Tessalonicenses também diz, no capítulo ele diz, o qual é fiel e também o fará. Achei, no capítulo 5, versículo 23 e 24, diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele não só prometeu que irá buscar a sua igreja, ele, como eu disse, e o inimigo tentou desconstruir essa firme esperança, destruir essa firme esperança. Destruindo a nossa esperança, tudo desaba. Nós não temos por que servir e nós não sabemos mais por que fomos convertidos. Ou seja, aguardar a vinda do Senhor, como a palavra diz, esperando e apressando a vinda do Senhor, é algo que muda o nosso modo de viver. Muda completamente a forma como vemos este mundo, o mundo como nós devemos ver. Somos peregrinos nessa terra, nós almejamos uma pátria celestial. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Temos que fazer muitas coisas aqui, comprar casa, comprar carro, ter essas coisas. Às vezes não dá para ter, mas muitas coisas nós precisamos. Mas o nosso coração não pode estar nisso. O nosso amor não pode estar nessas coisas. E em Romanos, eu queria finalizar com esta palavra, em Romanos 13, 11, diz que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando cremos. Romanos 13, 11 diz, e isso digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós possamos guardar esta palavra, nos lembrarmos dessa igreja de Tessalônica, da fé, do amor, da esperança. Eles foram convertidos para servir a Deus enquanto servem a Deus, e que nós possamos fazer a mesma coisa. E não venhamos, como acabamos de ler aqui em Romanos, como se estivesse numa sonolência espiritual. Cruzar os braços, não esperar o Senhor, não servir uns aos outros, não servir a Deus. Mas aqui, já é a hora
de vos despertardes do sono. Já passou do tempo de nós despertarmos, que a nossa salvação está perto. O Senhor está perto. Como diz a palavra, perto. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa falar o coração de cada um de nós aqui, dos que possivelmente vão ouvir essa mensagem no áudio, que o Senhor possa abençoar a todos nós. Amém.